Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa, esse programa pensado e desenvolvido para trazer sempre um conteúdo de qualidade e relevante para a sua vida. Você gosta do nosso programa? Tem gostado? Tem acompanhado o nosso conteúdo? Então compartilhe o link com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que atinja cada vez mais pessoas e cada vez mais vidas sejam abençoadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Pouco se fala sobre a importância da mulher na história da igreja cristã. Mas o fato é que muitas mulheres, ao longo da história, não só dedicaram as suas vidas a serviço do reino de Deus, como também morreram por amor a Cristo. Mártires cristãs, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para falar sobre esse assunto, nós temos a honra de receber aqui ela que é licenciada em Estudos Sociais, é bacharel em Teologia, pós-graduada em História do Cristianismo e mestre em Teologia. Foi professora na Faculdade Teológica Batista de Campinas por 20 anos. É autora de 9 livros sobre a história das mulheres no cristianismo, entre eles Heroínas da Fé, e recebeu o prêmio Areté na categoria História da Igreja pela obra Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro. Ela é membro da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, é casada com o João Biratã, mãe da Meirellen, do Mason e do Marlon. Acertei? Quase errei, mas acertei. É com muita honra, com muita alegria que nós recebemos aqui a nossa querida Ruth Salviano Almeida. Ruth, seja muito bem-vinda. Uma honra ter você aqui para falar aí do seu novo livro, né? A Ruth está lançando aí na próxima quinta-feira o lançamento do seu novo livro, Mártires Cristãs, que fala de mulheres que deram a vida, né? Literalmente deram suas vidas por amor ao Evangelho, né? Por amor a Cristo. Né? E nós vamos falar dessas mulheres hoje. Seja muito bem-vinda, Ruth. Muito obrigada por estar aqui. A honra é minha. É sempre um prazer falar das mulheres cristãs. Sempre muito bom. Muito bom. Bem, a Ruth, ela tem escrito sobre as mulheres, né, na história da igreja, na história do cristianismo, na história do protestantismo, né, já há bastante tempo. Né? Ela escreveu, inclusive, um artigo muito bom aqui sobre a Jane Grey, né, que foi uma mártir, né, uma mártir cristã. Escreveu para a nossa nova revista, aqui nessa edição, nossa nova edição da revista O Clarim, que já está disponível lá. Entra lá na nossa editora, editorapromessa.com.br, para você adquirir o novo Clarim, que tem artigos excelentes aqui, entre eles o artigo que a Ruth escreveu para a gente sobre essa mártir, né, Jane Grey. Muito bom. Bem, Ruth, no livro você faz um convite aos leitores para refletir sobre o que significa cada um tomar a sua cruz, né, e seguir os passos de Cristo. Você afirma que não é a morte em razão do Evangelho que une os cristãos de hoje aos mártires do passado, mas você diz, entre aspas, mas sim a decisão inabalável de seguir a Cristo a qualquer custo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova obra e desse seu novo livro, como surgiu o desejo de escrever especificamente sobre essas mulheres. Ok.
É um prazer estar aqui com vocês, falando agora do novo lançamento, Mártires Cristãs. Esse é o 9º livro, estou escrevendo o 10º. Olha só. É o 9º livro. Mas esta frase que você citou, Lu, ela chamou muito a minha atenção. É uma frase do Brian Lifett, que ele diz isso. Pedimos aos leitores desse livro o que significa tomar a cada dia sua cruz e seguir os passos do Senhor. Muitas vezes nós achamos que o que une a Marte perpétua, lá na igreja primitiva, até a última que nós citamos, da igreja perseguida, a estudante que morre linchada, queimada, que simplesmente foi um martírio. Ambas morreram porque declararam sua fé em Cristo, mas na realidade, para declarar a fé em Cristo e ter essa firmeza como elas tiveram, é preciso algo mais. É preciso essa decisão, não só de ter Cristo como Salvador, mas de segui-lo a qualquer custo. Então eu fiz as palavras do Brian e está aqui na orelha do livro, né? Este Mártires Cristãs, ele surge porque no Reformadoras tem um capítulo só sobre mártires. E até eu fiquei assim, admirada de encontrar mártires na época da Reforma, e como teve. Mas o que eu achei bem interessante foi essa questão de você encontrar em todos os períodos da história. E o meu editor da God Books, Maurício Zagari, ele costuma dizer, as reformadoras teve um período da reforma que elas abraçaram a salvação pela fé, o sacerdócio universal de todos os crentes, mas elas atuaram naquela época. As mártires, até hoje, elas estão dando a vida por amor a Cristo. Então é muito lindo essa história delas, de dar a vida. Então nós pensamos nisso. Vamos escrever, vou pesquisar um livro que fale só sobre as mártires. Eu já tinha escrito sobre algumas no livro do início do cristianismo, já tinha escrito na Voz Feminina Calada pela Inquisição e na Reforma também, né? Escrevemos sobre as mártires. Então faltava um complemento, mas pesquisar mais. É outra coisa que o meu editor fala, Ruth, não pense que quem leu um livro seu já leu todos. Não é assim que funciona. Mas eu não gosto de ser repetitiva. Eu já falei dessa personagem, vou falar de novo. Mas então a gente sempre coloca um enfoque diferente, né? Sim. Sempre cita alguma novidade. Eu sempre pesquiso muito, muito, muito para trazer essas histórias para vocês. E este livro tem histórias inéditas, inéditas mesmo, porque a cada época a gente descobre personagem novo. E traz informações novas. Então, Mártires Cristãs está cumprindo esse papel de trazer a questão do martírio, do fato de não negar sua fé, levar a pessoa a ser torturada e morta por amor a Jesus. E nesse livro você traz a história de 24 mulheres, é isso? É isso. 24 mulheres que morreram por amor a Cristo. Né? Na pesquisa para escrever esse livro, você descobriu mulheres que você ainda não conhecia? Você descobriu nomes que você não tinha ouvido falar ainda? Sim, na realidade, são, eu diria que 24 pessoas. Porque eu sempre falo, é livro para homem e para mulher, todos Sim. os meus livros. Porque o livro dos avivamentos eu falo de John Wesley, eu falo dos avivalistas, da Reforma eu vou falar de Lutero. Então, nós estamos juntos, Sim. homens e mulheres irmanados no serviço a Cristo. Então, tem, por exemplo, neste livro, tem a esposa
que ela foi crucificada em frente ao marido. Os dois sofreram martírio juntos. Tem uma família que a mãe é presa junto com os filhos, com o esposo, com o cunhado e com os filhos. Então, quando a gente fala este número, nós estamos englobando famílias, casais. Não só mulheres, então. Não só mulheres, sim, mas nós falamos de épocas, né? Todas as épocas aí incluídas, e falamos desse povo, que é o povo de Deus, que é de homem e que é de mulher, que estão unidos na fidelidade a Cristo. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre algumas das mulheres que você, né, como você disse aí, são homens, mulheres, são famílias inteiras, até que morreram, né, por amor ao Evangelho. Mas eu queria que você destacasse algumas mulheres que você traz aí no livro. Tá, ok. O livro, ele está dividido nas épocas. Então, eu tenho mártires da igreja primitiva, mártires medievais. O da igreja primitiva tem 2 capítulos. Mártires medievais, mártires na época da Reforma. Mártires na época da Reforma tem 2 capítulos também, porque aqui eu tenho a novidade de trazer, pelo menos eu não havia falado ainda, quando eu falo de reformadoras, as anabatistas, que são as reformadoras radicais. Então, e foram as que mais foram martirizadas, porque foram martirizadas tanto pelos romanos quanto pelos protestantes que não concordavam com a doutrina deles. Então, temos anabatistas citadas, temos as mártires contemporâneas, que aí eu coloco as missionárias que foram para o Oriente e lá, por conta da situação do país, por conta da não aceitação de evangélicos no país, elas acabaram sendo mortas. Uma foi morta com o marido, deixou uma filhinha, outra sozinha foi baleada. E também a igreja perseguida, porque a igreja que nasce ali, e é interessante, né, que o sangue do martírio, a semente dos cristãos, realmente nesses lugares de perseguição, a igreja cresce bastante. Cresce com a perseguição. Cresce, parece que a água que rega a igreja é o sangue, e eles crescem. Então, nós temos essa igreja perseguida até hoje. Eu estava terminando a escrita deste livro quando, mexendo ali na internet, eu vejo a história de uma estudante nigeriana, que eu estou começando do fim, mas essa estudante nigeriana, ela participava de um grupo de WhatsApp, né, dos estudantes. Muito recente. Recente. Foi em maio desse ano. O nome dela era Débora. Débora Samuel Iacobu. Ela simplesmente colocou no grupo do WhatsApp: Jesus Cristo é maior, e me ajudou a passar nos exames. Essa frase foi suficiente para que os colegas achassem que ela tinha feito uma ofensa a Maomé. Eu escrevi a história dela, passou, aí eu reli a frase, falei, acho que o mal, vamos supor se a gente pode dizer mal, mas o que ela não deveria ter escrito, porque hoje está difícil, né? Qualquer coisa que você escreve vai ter alguma objeção. Mas foi ela ter escrito Jesus Cristo é maior. Porque realmente o profeta Maomé, né, para os muçulmanos, para o islamismo, é o maior de todos os profetas, né? Mas os estudantes se uniram, acharam que foi uma ofensa a Maomé, e ela ficou sabendo, olha, eles querem te pegar, eles querem te matar. Ela saiu da aula, que queria ir embora, mas não deu tempo. Ela foi encurralada, foi
espancada, apedrejada. Meu Deus. Colocaram pneus no corpo dela quando ela já estava desmaiada e atearam o fogo. Jesus. Isso, ela estudava numa faculdade no estado de Sokoto, na Nigéria. No dia 12 de maio de 2022, foi assassinada por um grupo de estudantes muçulmanos. Sim. Ela era membro da confraternização de estudantes cristãos e reagiu contra publicações religiosas em um grupo do WhatsApp, criado para tratar de assuntos acadêmicos. Sua postagem, a qual afirmava que fora graças a Jesus que conseguira sua aprovação, foi interpretada como ofensa e os colegas a ameaçaram. Então, depois que eu mandei o livro para o editor, para a gráfica, soube de outros casos. Continua. Ainda continua. Ainda continua e vai continuar, né? E vai, infelizmente vai continuar. Mas essa aqui é do último período. E é interessante que pouco você ouve falar sobre isso na mídia, né? E hoje a informação corre muito rápido, né? E você, né, não ouve falar dessas coisas, dessas barbaridades, né? Tem os países, né, comunistas, que são totalmente fechados, mas tem missionários que fazem questão de ir para lá. Eles sabem que vão enfrentar perseguição, eles sabem os perigos que eles correm, mas eles têm uma convicção tão grande, eles falam, não, é aqui, é esse local que eu vou. Porque eles sabem que ali tem vidas que precisam ouvir falar de Jesus, né? Isso que Pois é, e eles vão, e muitos morrem mesmo, porque não é permitido falar de Cristo, né? Mas nós temos então, na igreja primitiva, voltando agora para o começo, tem uma personagem que é a capa do livro. Deixa eu mostrar aqui. Mártires cristãs, essa que está sendo decapitada com a espada, né, no pescoço, é Perpétua. Perpétua era uma nobre. Era uma nobre que ela se converte numa época, Sétimo Severo, em que estava proibido a conversão ao cristianismo. Interessante que a perseguição do Império Romano, ela é de fases. Primeiro, eles não saíam à caça de cristãos. Mas se alguém delatasse alguém como cristão, aquele cristão seria preso. Então, muita gente pegava um desafeto, ou alguém que não tinha muita amizade, ou que queria fazer mal à pessoa, e a denunciava como cristã. E ela era presa e era morta. Depois, chegou uma época, nós vemos na época de Nero, né, toda aquela atrocidade que ele faz, que ele sim vai matar mesmo os cristãos, vai jogar as feras, vai fazer de tochas, né, no seu jardim e tudo mais. Nesta época, eles não queriam conversão. Não, quem já é cristão já é, tudo bem, vamos tolerar, mas ninguém se converta nem ao cristianismo, nem ao, se fosse o caso, ao judaísmo, nenhuma religião que não seja romana. E aí a Perpétua era uma jovem nobre, da nobreza, ela tinha um filho, ela era recém-nascido, que ela amamentava ainda, ela se converte. E a serva dela também é chamada Felicidade. E elas são presas junto com outros catecúmenos, né, os novos na fé. E ela é uma voz que vem bem de longe para a gente. Né? Eu gosto de falar sobre as vozes femininas. Essa é uma das vozes mais antigas, que nós temos o relato dela, porque ela descreve o tempo dela de prisão. E ela conta as visões que ela teve nesse tempo. Então, nós temos a voz de Perpétua desse tempo de prisão. O que ela vai contar? Ela vai contar da visita do pai dela. O pai dela levava o nenezinho, o filho dela, para ela amamentar. Eles concederam que ela amamentasse o filho na prisão. Então, ele chegava, só que ele aproveitava para pedir para que ela desistisse. Nega essa fé. Pensa no teu filhinho, pensa em mim que já sou de idade, pensa na tua mãe, a desgraça que você vai fazer para a tua família.
Pensa nisso. Por favor, renuncie a essa fé. Ela dizia não. E uma frase dela que eu gosto demais, eu falo tanto dessa frase, e eu tomei para mim, porque eu acho muito linda, porque ela aponta para o pai um vaso e diz assim: pai, tá vendo? Que objeto é esse? Ele diz: é um vaso. E ela responde: eu posso chamar o vaso de cadeira, de mesa? Ele diz: não, minha filha, é um vaso. Pois é, pai, eu não posso ser outra coisa a não ser cristã. Eu sou cristã. E essa é a frase que o cristão responde, bem como a Bíblia diz, quando for interrogado. Ele só responde isso. Quem você é? Eu sou cristão. Quem é sua família? Eu sou cristão. Quem te defende? Eu sou cristão. A frase deles é essa: eu sou cristão. Então, quando a gente pensa, e às vezes a gente pensa nas mulheres e pensa nos homens, e nós todos que estamos servindo ao reino de Deus, você é cristão, você é cidadão do céu. Não importa se você é mãe, você é uma mãe cristã, uma cristã mãe, uma cristã professora, uma cristã enfermeira, uma cristã médica, uma cristã advogada. Em primeiro lugar, nós somos cristãos. Então é bem linda a história da Perpétua. Histórias inspiradoras, né? Muitas vezes a gente vê, né, nos dias de hoje as pessoas achando difícil servir a Cristo. Muito, né? Nós vivemos, claro, né? Como você falou, isso ainda acontece, né? Aconteceu recente, você acabou de contar a história de uma jovem, né, estudante. E num tempo em que a comunicação corre rápido, muito rápido, as pessoas têm informação muito rápido, num tempo em que temos aí organizações de direitos humanos, mas ainda acontece esse tipo de perseguição em países, né, em determinados países. Mas muitas vezes o cristão aqui ocidental, o cristão que vive num país cristão ou num país livre, num país que você pode livremente praticar sua religião, vê empecilhos para servir a Cristo. Pois é. né? Que essas mulheres, que a vida dessas pessoas, desses mártires, homens e mulheres, possam realmente inspirar, né, as pessoas a servirem a Cristo. Realmente, porque a gente pensa é fácil. Eu lembro bem de uma vez que se falava que as crianças faziam isso, né? Pegavam aquela bolacha Bono, comiam o recheio, que era o mais gostava, e deixavam o resto. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós comemos a bolacha inteira, né? É pacote inteiro, eu sempre falo pacote inteiro. Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, nós somos submissos a Ele, Ele é nosso mediador, é o único caminho, verdade e vida. Então, você tem que fechar o pacote completo, não tem como escolher, não, eu quero Cristo como meu Salvador, mas Ele dando pitaco na minha vida, não quero não, né? Então, a gente vê que o cerne, nós temos mães nesse início do cristianismo, viúvas, que iam para o martírio com 7 filhos. E nenhum negava a fé, porque eles entendiam que aqui não é nosso lar, que eles eram cidadãos dos céus. E quando os interrogadores tentavam dissuadir, eles diziam: eu posso renegar minha fé e ter mais vida aqui na terra, mas eu perco minha vida eterna. Isso é fé, né? Isso é certeza, né, da salvação. Isso é tremendo. Exatamente. Maravilhoso. Bom, Ruth, você já falou um pouquinho aqui pra gente, né, dessas mulheres, já falou um pouquinho aqui das que ainda sofrem, né, perseguição, mas agora eu quero que você fale do lançamento do seu livro, né? Que você vai lançar nesta quinta-feira. Isso, eu queria que você falasse pra gente. Onde vai ser, o horário, como vai ser, conta pra gente. Mártires Cristãs vai ser lançado no Seminário Presbiteriano do Sul do Brasil. Ele está na Avenida Brasil, em Campinas, 1200. Vai ser no Salão Nobre, no templo, lá do seminário, às 19h30. É uma quinta-feira, próxima quinta-feira, às 19h30, será o lançamento desse livro. Eu estou muito feliz com essa oportunidade
E quero muito ver o rostinho dos meus ex-alunos, dos meus leitores, dos meus irmãos em Cristo, de todos lá, me dando esse privilégio, Olha né? aí, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo aí que são ex-alunos seus, Então. né? Então, olha a oportunidade de estar com a Ruth lá no lançamento do livro dela. Eu estarei lá. Eu e minha esposa estaremos lá, né? Na quinta-feira. Se Deus quiser, estaremos lá prestigiando mais esse trabalho. 9º filhinho, né? É o 9º filhinho. Pois é, eu não tenho netos, né? Não tive essa bênção, né, de ter netos. Mas eu tenho meus livros. Seus livros, que bênção. Que já escrevi 9, né? Estou escrevendo o 10º, um grande desafio, né? Porque é muita pesquisa. Mas é um ministério também, né? É um ministério. É o que eu falei, o que eu sempre falo. Deus nos dá talentos. Sim. E desde pequeno eu sempre gostei muito de escrever. Eu não brincava de casinha, eu brincava de escolinha. Então eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de escrever, de rabiscar, de pegar um livro, nossa, a minha vida, né? Sempre com o livro na mão. E eu tenho essa oportunidade, às vezes eu faço como Jesus aconselhou. Quando a mulher o unge, né? Que a história daquele feito dela tinha que ser contada em todo mundo para memória dela. Nossa, isso vem muito à minha cabeça. Para a memória dela. E aí, esse é meu objetivo. Eu quero escrever esses livros, eu quero muito que todos leiam, para a memória dessas mulheres que não foram contempladas na história do cristianismo. Eu estudei história do cristianismo, eu lecionei por muito tempo história do cristianismo, eu fiz pós-graduação em história do cristianismo, mas, gente, quando eu lecionava, eu nunca falei de uma mulher na história do cristianismo, gostando demais da história delas. Por quê? Porque o currículo não contempla, que nós temos que falar dos reformadores, né, dos papas, dos imperadores, dos escolásticos, dos pais da igreja, e por aí vai. Mas, para a memória delas, Jesus muito amoroso, Jesus contemplou, honrou, elogiou as mulheres, conversou com elas, né, foi sustentado financeiramente por elas, e elas ficaram ao pé da cruz. Tem mulheres tão audaciosas nos livros, ou que eu encontro, que elas falam assim, não foi mulher que traiu Jesus, não foi nenhuma mulher que negou Jesus, não foi nenhuma mulher que se escondeu, elas estavam ali, elas foram as testemunhas da ressurreição. Então é lindo isso. Pelo contrário, né? Elas ficavam encantadas, né? Literalmente aos pés de Jesus. Né? Aos pés de Jesus. A gente vê a Maria, né? Ali, aprendendo, aluna de Cristo. Então é para a memória delas que eu escrevo, enquanto Deus me der força, inspiração. Eu espero estar escrevendo, e eu sei que a próxima geração, eu já estou muito feliz, tem muitas que chegam para mim, professora, eu estou por sua causa, por conta dos seus livros, eu mudei de área, eu estou estudando história, ou eu estou fazendo história do cristianismo, eu quero escrever, eu quero pesquisar tal época. Nossa, eu fico feliz da vida, né? Eu imagino. Ruth, muito bom, estamos chegando ao finalzinho aí do programa, mas eu quero antes fazer com você aqui um jogo rápido que a gente faz com as nossas convidadas, para que as pessoas que estão nos assistindo ali conheçam um pouquinho mais da Ruth agora. Tá bom? Um livro. Um livro, eu gosto muito do livro do Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Foi um livro que eu aprendi demais. E tem do Charles Swindoll, que é outro que eu gosto muito, Maravilhosa Graça, né? São livros que eu admiro porque eles me trazem uma visão diferente, que a gente costuma misturar muito Deus com a vida. A vida tá ruim, Deus é ruim, né? A vida traz aflição, Deus é um Deus que não está cuidando da gente, e não é nada disso, né? Então esses livros eu gosto demais. Muito bom. Agora um filme. Um filme, vocês vão até se espantar, mas tem um filme que eu gosto, que eu acho que ninguém assistiu, porque só eu mesmo. Ele chama Inimigo Meu.
Inimigo Meu. Eu gosto de ficção, muito de ficção, e gosto de filmes mais futuristas, assim, às vezes, né? E esse Inimigo Meu vai dizer de um tipo de um alienígena, que ele é, até uma mistura, parece assim, meio um jacaré, sei lá o quê, mas é um homem que, ao mesmo tempo, é um homem-mulher que ele está grávido. E ele colide lá a nave com terrestre, né? Um homem. E fazem amizade os dois ali. E chega a hora de nascer o bebê. E ele morre. E o homem cuida do nenezinho alienígena. E eles desenvolvem um amor tão grande que a lição que esse filme me traz é exatamente isso. De pacificação, de amor entre raças, de você não ver a diferença. Tem uma cena do filme que ele olha a mãozinha dele com 3 dedinhos e a mãozinha ele chama tio, né, do Anko, com 5 dedos. Ele fala assim, 1, 2, 3, Anko. 1, 2, 3, 4, 5. Por que você tem 5 dedos? Eu só tenho 3. Então, uma história que transmite essa união, essa harmonia entre seres tão diferentes. Olha só, eu realmente nunca tinha ouvido falar. Inimigo Meu é um filme Fiquei meio curiosa antigo. Agora. Um hobby. Um hobby? Eu poderia dizer a leitura, eu leio demais, a escrita, que eu gosto de escrever. Sempre, isso é até perigoso, porque eu falo, é hobby, aí quem está de fora, os maridos, os filhos, vão dizer assim, você não está trabalhando coisa nenhuma, você está se divertindo. Tá se divertindo. Mas não é bom demais se divertir, trabalhar se divertir, trabalhar fazendo o que gosta. Mas é o que eu gosto mais mesmo, é ler e escrever. Muito bom. Um lugar inesquecível. Lugar inesquecível. Um lugar que eu gosto bastante é Lisboa. Gosto demais de Lisboa, porque eu acho que tem a parte que a gente considera meio Brasil, né? Sim. A língua que nos une, né? E os lisboenses ou os portugueses lá, eles gostam muito dos brasileiros, eles nos tratam muito bem. Parece que a gente está em casa. Então eu gosto muito de Lisboa. Muito bom. E o seu lugar preferido de oração? O meu lugar é o quarto. É no meu quarto que eu gosto de ajoelhar. Eu tenho uma referência muito boa, muito grande, do meu pai ajoelhado ao pé da cama. Meu pai era um homem de Deus, ele leu a Bíblia mais de 60 vezes. E foi dele que eu herdei o gosto pela leitura. Ele não comprava roupa para ele, mas livro. Aí ele chegava em casa com um sorriso daqui a aqui, quando ele conseguia comprar um livro. História da Reforma, do Dalbinet, um dos poucos livros em português que tem a história da Margarida de Navarra, que eu escrevo numa voz feminina na Reforma, foi meu pai que comprou. E antes dele morrer, de falecer, ele passou para mim, em 6 volumes, a história da Reforma. Então, eu lembro do meu pai ao pé da cama orando. Então, eu gosto muito do meu quarto mesmo, para estar em comunhão com Deus. Muito bom. Ruth, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. A gente vai ter você aqui com a gente outras vezes. Se Deus permitir. Mas, olha, que Deus abençoe no lançamento de mais esse livro, mais essa obra, né, que certamente riquíssima. Não vejo a hora de ter o meu de ler. E que Deus continue abençoando aí seu ministério, sua família, sua vida. Amém. 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 Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim, Jesus venceu o mundo. Mas ele venceu depois de passar pelo pior dos martírios. Jesus sofreu todas as dores físicas que alguém pode imaginar. Mas ele sofreu a dor maior ainda de carregar sobre si o peso dos nossos pecados. Foi por nós, foi por amor a nós que ele sofreu tudo isso. Então, nós nesse mundo, nós vamos sofrer muito, muito. Né? Nós
falamos aqui de pessoas que deram a sua vida por amor a Cristo. Mas saiba que em todos os momentos, em cada momento, o Senhor Jesus está conosco, nos fortalecendo, nos carregando no colo quando for necessário. Ele está ali conosco o tempo todo. E por mais que soframos aqui, nada nesse mundo se compara ao que nos espera na eternidade. Amém. É lá a nossa vida, não é aqui. Aqui é passageiro. Aqui é passageiro, o sofrimento aqui é passageiro. Que Deus abençoe a sua vida, que te fortaleça para passar pelas lutas, mas para se manter perseverante no amor de Cristo. E chegamos ao final de mais um programa. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer por estar conosco, pedir que você compartilhe o link do nosso programa, assista aos demais programas também, compartilhe, assista aos programas, a programação da TV Viva Promessa. Temos programas no período da manhã, no período da tarde, diariamente. Então acompanhe lá a nossa programação, acompanhe também o nosso conteúdo, o conteúdo do Ministério de Mulheres nas nossas redes sociais. Também adquira a nossa revista, o Clarim. Nós temos a nova edição da revista O Clarim, que está imperdível, inclusive com o artigo da Ruth aqui, né, sobre uma mártire. Então, entre lá no site da Editora Promessa, adquira o Clarim, tem combo com as lições bíblicas, com outras obras também, com outros livros. Entra lá que eu tenho certeza que você vai gostar do material que nós temos lá na Editora Promessa. E conto com você na próxima terça-feira. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até semana que vem.